Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhos da Maçonaria. Esse é o nosso segundo encontro. E para esse encontro, nós temos hoje, nessa noite, nossos dois convidados. Temos o irmão Donizete, temos o irmão Luciano, a qual vão abrilhantar os nossos trabalhos nesta noite. Irmão Donizete, senhor. Uma boa noite a todos, uma boa noite para os ouvintes, né? Quem estiver assistindo. Estamos aqui para mais uma mensagem, espero que seja proveitosa para todos. Que todos sejam bem-vindos. Bom, o objetivo nosso dessa noite é tocar em alguns assuntos que são polêmicos da maçonaria e também nós também apresentarmos um pouco do nosso trabalho para vocês, que nós vemos desenvolvendo com bastante esforço e bastante também união dos irmãos. Nesta noite eu queria apresentar o irmão Luciano, mestre maçom. Queria que o irmão falasse para nós um pouquinho, irmão, o que foi a maçonaria na vida do irmão, para que as pessoas também pudessem entender um pouco o que a maçonaria é para o senhor. Bom, a maçonaria entrou na minha vida como um ícone muito importante, principalmente assim, por uma etapa e por uma busca que eu já tive há muito tempo. O que a maçonaria trouxe na vida do irmão, que o irmão pode falar, para que as pessoas venham entender qual significância a maçonaria tem na vida do homem? Bom, para mim a significância da maçonaria é muito importante, principalmente para a questão da sociedade, e em ser um ser em busca de uma iluminação, em estudos filosóficos, enfim, tornar uma pessoa melhor. Ela agrega valores, então. Com certeza, muitos valores. Irmão Donizete, e na vida do senhor, o que o senhor percebeu que a maçonaria, ela qual ação assim que o senhor percebeu que trouxe alguma... qual foi o que o senhor percebeu na vida do senhor? O despertar. O despertar. Eu despertei, sim. Porque até então o sentido maçonaria era apenas um nome, né? Era curiosidade? Talvez não tinha curiosidade. Eu tinha uma busca. Sem ser o lado profissional e o lado espiritual. Eu acreditava que existia algo maior. Sim, não fazia sentido só a gente viver, nascer, viver e morrer. Exatamente. Então, e que a vida termina no céu. Sim, e aqui na terra a gente só passa. Isso. Eu vi entre o trabalho profissional e o lado espiritual, tem um meio. E essa lacuna, foi preenchida com uma base sólida, que é os ensinamentos maçônicos. Então, a maçonaria ela veio a trazer clareza a certos assuntos que eu não tinha até então. Certo, bacana. Bom, dentro do nosso trabalho que nós temos feito, nós encontramos hoje um pouquinho de responsabilidade de cada irmão, né? E o senhor acha que esse pouquinho de responsabilidade, ele gera para o irmão algum tipo de desabono, desgaste, ou é realmente aquilo que completa aquele vazio que existia naquela lacuna que o senhor falou? É a terceira opção que o irmão falou. Completa a lacuna que existia. Ela veio a o que eu sinto preencher. Também, o senhor também, mestre? Com certeza. Ela veio a preencher aquela lacuna que existia. Eu também percebo isso, porque quando eu decidi ingressar mesmo na maçonaria, o que eu pensei? Eu pensei assim, falei, eu vou estar... eu quero fazer parte de algo maior. Sim. Eu quero fazer parte de algo maior. E desse algo maior, não pode ser simplesmente como a gente vai na igreja eu vou na igreja, isso daí é um outro assunto interessante também. Sim. Porque na igreja eu vou para agradecer a Deus o que ele tem feito na minha vida. Sim. O senhor também? Sim, senhor. O senhor também, mestre? Sim.
Qual o propósito, então? A maçonaria, é uma religião, ela liga a Deus, ou ela é uma ferramenta de Deus a qual nós podemos servir a sociedade? Sim, exato. É uma ferramenta. Uma ferramenta a qual a gente pode servir a sociedade. Entende? E a nos servir também, interiormente. Exatamente. Exatamente. É isso, irmão. A primeira pessoa que lapida é nós, né? Sim. A primeira é nós. Sim. E aí, uma vez lapidado para quê? Se não for para servir a humanidade. Aperfeiçoar e transmitir E ao nosso e unido a gente consegue fazer uma obra maior do que sozinho, né? Por exemplo, eu sozinho, eu consigo fazer o quê? Uma arrecadação ali, mensal ali, como já foi feito ali. Não gosto de falar, mas Sim. tudo bem. Mas eu já fiz já algumas recolhas e ajudei algumas instituições, isso sozinho. Agora imagina 30, 40, 50 homens, 100 homens, 1000 homens fazendo isso. Agrega muito mais. Entende? Então a gente consegue chegar bem adiante, né? Ó, para vocês que estão na internet, que tanto falam, né, de lojas espúrias, lojas regulares, lojas reconhecidas, eu já consegui falar 3 categorias de lojas aqui. Só nesse inteirinho aqui que nós conversamos. Então, assim, para você que está dentro de uma loja hoje, e para você apresentado em toda a loja, olha, aqui está a carta patente da nossa loja. A carta patente, ela tem que ser o quê? Segundo os landmarks, primeiro, ela tem que estar na Constituição Civil das leis do país que ela vive, Certo. E ela também tem que vir ligada de uma grande loja. Porque não existe maçonaria, não existe loja sem a presença de um grão-mestre. Sim. Segundo diz os landmarks. Então assim, se a pessoa estiver hoje dentro de uma loja e a loja não tem um CNPJ, não está vinculada a uma grande loja, Ela é tornada uma loja espúria, né? é isso que pode se chamar uma loja espúria, É uma loja espúria. né? Sem regularidade. Irregular. Sem regularidade. Irregular e espúria. Irregular porque ela não tem as obrigações com o país onde ela vive. Exatamente. E uma vez que ela não tem essa regularidade, com certeza ela não obedece uma cartilha maçônica também, nem está vinculada a uma obediência maçônica também. Bom, então, para quem tinha dúvida se você está em uma loja regular ou não regular, a primeira resposta está aí. Tá? Título. Tem uma loja agora, assunto atual esse daí. Tem uma loja agora na Europa que ela está passando por um julgamento. E esse julgamento que ela está passando é por atos barbários que eles cometeram durante anos. Então o que acontece? Eu tive pesquisando isso daí faz alguns dias que eles vêm. E assim, era uma loja maçônica. E assim, centenária. Então quer dizer, não é uma loja, que não é pela existência de uma loja que vai haver reconhecimento, mas sim pela existência, pelo reconhecimento do trabalho que ela vem fazendo, né? Sim. Então, por exemplo, nós hoje, estamos hoje num trabalho de expansão nacional no país, aonde nós temos no nosso site, nós temos lá todos os estados aonde a pessoa pode acessar e fazer a inscrição dela. Sim. Ela faz a inscrição dela, o responsável pelo estado, ele vai lá, ele vê se está Tudo correto. E ele entra em contato com a pessoa. Se a pessoa preenche pelo menos os pré-requisitos, Sim. ok, está tudo certo. Então, assim, para quem tinha dúvida, para quem não sabia como que era, isso daí pode ser feito em qualquer obediência maçônica. Você pode ir lá. Agora, ter pessoas que estão trabalhando para receber vocês, aí é diferente. Sim. Então, nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Tem pessoas que querem equiparar nós com o princípio deles. Mas assim, mestre, eu penso assim,
outra pessoa, por exemplo, poderia falar, mas vocês estão se esforçando, vamos dar risada de vocês. Tudo bem, eles não são nós. E em nenhum momento eu pelo menos não quero ser eles também. Então não tem nem briga, não tem nem briga. Não tem nem briga, cada um faz a sua. Sim. Né? Sim. Então tem um projeto do Leandro também. O Leandro é um senhor que nós conhecemos também, que ele alimenta todos os dias na África 130 crianças. 130 crianças hoje na África comem por causa do trabalho do Leandro. Então é um trabalho de respeito. Sim. E por isso nós entramos em contato com ele, deixamos a chave Pix dele lá certinho lá no nosso site. E quem quiser colaborar com essa ação dele, sim, pode ir lá, vai estar a chave Pix dele lá, vocês vão estar ajudando lá crianças a comerem na África. É um trabalho que a gente viu, buscou saber, o trabalho é sério e agora está lá. Então, eu falei o trabalho que eu vi de um mestre, de uma outra obediência, a qual eles fazem lá, o Juntos Somos Mais Fortes, que eles arrecadam alimento e distribuem às instituições. Falamos, esse trabalho é um trabalho que nós podemos apontar. Sim. Então, se hoje fosse o caso de uma pessoa ser aceita hoje dentro da nossa ordem, ela não seria aceita para ficar sentado numa cadeira, para vestir um terno. A pessoa não chegaria para poder falar, agora eu sou maçom. Não seria isso daí o caso. Meu irmão, se você fosse aceito na nossa potência, que você pode fazer a sua inscrição através do site Caminhos da Maçonaria, você busca lá a presença nacional, vai ter lá o botãozinho do seu estado, e lá você vai entrar em contato com um representante do seu estado. Você sendo aprovado, você não vai ser chamado para você vestir um terno e sentar e chegar na sua casa, falar eu sou maçom, chegar no seu trabalho, falar eu sou maçom. Não, você vai ter responsabilidade. E que responsabilidade vai ser essa, meu irmão? É aquele fardo pesado que a gente divide um bloquinho para cada irmão. Sim. E assim a gente constrói a construção de um templo. Exato. Sim. Então foi isso que foi o início da minha pergunta, aquela hora que eu perguntei. Que eu falei assim, irmão, o senhor acha que o pouco que o senhor presta para a maçonaria é algo... Eu falo pouco porque para mim ainda é muito pouco. Sim. E, felizmente eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família para cuidar, então o tempo que me sobra, que eu poderia estar descansando, ou poderia estar até, sei lá, eu estou labutando ali pela estrutura da nossa ordem. Sim. Então assim, isso daí traz algum desabono no tempo, na família, no serviço? Imagina. Não. Do meu ponto de vista, irmão, eu acho que só agrega valores. Exatamente. E acaba até preenchendo mesmo aquilo que a gente veio buscar quando entrou na ordem, né? Sim. Caso contrário, não teria sentido. Não teria sentido. Existem hoje, eu tenho ciência de lojas que elas vieram à existência de outras obediências, certo, que por diversos motivos, vou lá saber por qual, vieram perder sua liderança. E alguns deles continuaram caminhando, mas caminhando a esmos. Desgarrados. Exatamente, desgarrados. Eu acredito que, assim, o propósito do caminho da maçonaria é dar direção. Sim. Não simplesmente para quem quer entrar na maçonaria, mas também para quem precisa de apoio. Resgatar. Né? Sim. Então, nós temos o projeto também, que esse projeto também é o quê? Para trazer regularidade para essas lojas. Sim. Então, se tivesse hoje algum mestre que está em alguma loja, que está passando por uma situação parecida, que está precisando de um norte, de uma orientação, poderia chegar até nós, né, irmão? Com certeza. Eu queria encontrar o respaldo
para se direcionar. Né? Sim. Esse é o propósito nosso. Né, mestre Luciano? Com certeza. Senão não valeria a pena, né? A gente está para ajudar um ao outro. Tá. Eu até pouco tempo, eu estive e propus a ajuda a um mestre que ele estava com uma loja num determinado ponto do estado e ele se desfiliou da potência a qual eles trabalhavam. E aí que entra o problema da história. Porque uma vez que uma loja não está ligada a nenhuma obediência, nas leis da maçonaria, isso feriu a Constituição da maçonaria. Por quê? Toda loja maçônica ela é regida pelas leis do país e pela Constituição maçônica, que são os landmarks. E fala claramente nos landmarks que não existe uma loja maçônica sem uma grande loja, não existe isso. Sim. Então, eu ofereci para o irmão, falei para ele, irmão, se o irmão quiser, né, estar conosco, nós vemos o que nós podemos fazer para os senhores. E o irmão pegou ali o fio da meada, pegou a direção e foi trabalhando. E hoje tá bem direcionado mesmo. Mas existem outros irmãos que, infelizmente, aqueles que o seguem não tem como, estão caminhando mesmo para precipício. Por quê? Se o caminho é por aqui e o camarada está falando que ele vai por lá, vai chegar na onde? É um respaldo, um amparo. Um amparo, né? Sim. Ele vai se desvincular e cada vez mais distante. A pessoa deixa de ter um propósito. Porque eu vejo esse propósito, o nosso propósito, né? Qual que é o propósito? Almejar uma busca interior melhor. Para quê? Para a gente poder nos doar mais ao próximo. Esse é o meu propósito. Melhorar o interior, para mim poder ser melhor no exterior, para fora. Ok? Não sei se o mestre Luciano pensa da mesma forma, acredito que sim. A pessoa, ele não consegue ir para um caminho nem para o outro. Então, quer dizer, ele está perdido. É igual um desgarrado. Ele está desgarrado. Ok? O problema é quem vai junto. Sim. O problema é quem vai junto. É porque geralmente, assim, irmão, o desgarrado, ele vai pelo meio mais fácil. Qual que é o meio mais fácil? Uma bebida é um atrativo. Caminho dos vícios. Sim. Irmão, igual eu cheguei a passar por uma indicação, passar por uma sindicância, por um processo, isso era meu sonho. E tem pessoas que, por mais que eles tenham mandado manifestação de interesse em sites de potências, nunca houve respostas para ele. Nunca houve a resposta dessa manifestação de interesse. Então, eu vejo hoje em dia assim, na internet, eu vejo aparecer lá, torne-se maçom. Cara, isso daí é o primeiro sinal que o golpe tá aí. Sim. Esse é o primeiro sinal. Então, assim, para aquela pessoa que o sonho dele era esse, e ele fez uma manifestação em um site, e ninguém respondeu eles, irmão,
Quando eles veem uma possibilidade dessa, irmão, ainda existe chama ainda no coração dessas pessoas ainda, que eles vão poder ter valor na Terra. Sim. E aí acaba acontecendo o quê? Eles acabam acessando mesmo o link ali, eles acabam entrando, e ali o camarada pega, fala para ele, fala, olha, aqui funciona assim, você paga X e você entra, e o camarada paga X e ele vai lá, ele é iniciado mesmo em uma loja, Sim. mas depois disso, o que acaba acontecendo? Depois disso, o que acaba acontecendo? Acaba sendo deixado de Não, lado. ele acaba sendo deixado de lado, exatamente. Ele chega deixado num banco ali, ó. Tá aqui, ó. Esse daqui, você lê, você estuda, Sim. e o que você tiver de dúvida tá aí. Sim. Não me pergunta nada, porque o que você tiver de dúvida tá aí. Sim. Tem um aprendizado. E aí, daqui a pouco, passa dias, entra dias, e ele vai conhecendo pessoas iguais a ele, e aí a ficha vai caindo, Sim. e aí ele fala, aonde que eu amarrei meu bode? Acaba desanimando. E larga pra lá. E se alguém falar de maçonaria para ele, ele vai falar o quê? Nossa. Não era nada daquilo que eu esperava. Entendeu? Então, por isso que é necessário que... O primeiro que fez a manifestação de interesse, aguarda. Sim. Se fez no nosso site, aguarda. Sim. Que a gente não tá dormindo, não. Sim. Então, fez a manifestação de interesse, o que a gente vai fazer? O camarada espera, Sim. e nós vamos analisar. Por quê? Triste da coisa é ver... Eu vi uma ilustração de um rapaz, tava lá assim, ó, tava lá olhando lá os certificados dele, Sim. o avental dele, bonito, Sim. e lá na porta, sabe o que tinha? Uma mulher assim olhando, com a roupa rasgadinha, Sim. a criança ali com a roupa rasgada, olhando assim, ó, olhando ele. Ou seja, primeira coisa, o camarada primeiro tem que governar bem a casa dele, para que depois ele possa querer ingressar em algo maior. Sim. Primeira coisa é essa daí. Sim. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o quê? É isso, meu irmão. É isso. Então o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Vai ser feita uma entrevista. Sim. Vai ser feita uma entrevista. Olha, meu irmão, você entende o que é maçonaria? Você entende que aqui nós não somos uma religião? Sim. Não há uma proposta aqui de riqueza? Não há nada disso. O que há aqui é um serviço que nós vamos prestar. Sim. E se você estiver disposto a prestar algum tempo da sua vida para servir a algo maior, Sim. juntos a nós. Servir ao próximo. Entendeu? Então, beleza, ele entendeu isso? Entendeu? Então agora nós vamos marcar mais uma reunião. Agora nós vamos conversar junto com a senhora, sua esposa. Sim, exatamente. E através dela a gente vai sentir Sim. se realmente não vai haver nenhum tipo de dano. Sim. Convergência. Com a entrada, divergência, uma com a entrada do... Por quê? Porque já pensou, o camarada, para ele estar usando um terno, para ele estar vestido ali, a família está passando fome dentro de casa. Oxe. Justo. Então, primeira coisa é isso daí. Bom, se não há esse problema, aí a gente vai explicar para ele que é o seguinte, o chão aqui é sagrado mesmo, de verdade. Sim. Então, para que ele esteja junto conosco, ele vai passar pelo que ele tem que passar ali, no tempo de espera, levantar a documentação dele para ele provar Sim. que tem idoneidade, Tem um tá tudo processo. certinho para ele entrar. Sim. E aí sim ele vai entrar. E quando ele entrar, ele não vai ficar jogado ali no canto. Primeiro compromisso dele, o que ele vai ter que fazer? O que todo aprendiz faz quando entra na loja conosco? Aprender. Aprender. Vai ficar jogado no banco? Imagina, de jeito nenhum. Vai ter um acompanhamento. Ele vai aprender. Porque é uma escola, né? Entendeu? Sim. Então, beleza.
E assim que ele provar, não porque ele venceu o tempo dele, ou que outra coisa que eu observo também. Eu observo também pessoas também dentro de... Não sei se o senhor já viu isso já. A pessoa está dentro ali, um mês ali dentro que foi iniciado, e aí o camarada falou, você quer ir para o grau de companheiro? Irmãos, das grandes potências que nós temos no Brasil. Irmão, eu estou abrindo a cortina, irmão, para vocês verem o nível. Nós estamos abrindo a cortina hoje para vocês verem o nível de que está chegando isso no Brasil. Então, assim, nós pedimos, de verdade mesmo, o apoio de vocês, assim como nós não vamos negar o nosso, mas que vocês venham a... não sei, assim como nós estamos pensando hoje, isso daqui que nós estamos fazendo, é uma forma de a gente tirar a venda e a máscara de atos que estão acontecendo de verdade. O camarada, ó, primeiro, ele foi seduzido pela vontade de estar dentro da ordem. Perfeito. Ele conseguiu isso, ele é deixado de lado se ele não tem recursos para poder passar para um grau superior. E se ele tem recursos, no mês seguinte ele é passado a companheiro, se não for no mesmo mês. Sim. Sem ter aprendizado. Direto a mestre. Ou direto a mestre. Como já vimos. Sim. Entendeu? Então assim, o senhor, irmão Donizete, Pois não. o senhor já foi muito assediado, porque nós estamos na internet. Sim. Mas eles não sabem quem somos nós. Sim. Nós estamos lá. E o senhor já recebeu já alguma proposta, assim, de alguma... Centenas. Fala, exemplificando mais ou menos assim o que eles falam. Centenas, sim. Que eu já estou preparado. Eu sou uma pessoa preparada, sem me conhecer, apenas pelo meu perfil. Aham. Já sou preparado e é só ligar no número que eu vou ser recebido de braços abertos. A maioria dos sites estão fazendo isso. E valores? Pedem valores. Mais ou menos assim quanto? Olha, um uniforme maçom de aprendiz está em torno de 11, 15 mil reais. Isso para você ingressar na maçonaria. Ok? Irmãos de lojas centenárias, grandes potências. Eu espero que vocês estejam ouvindo isso. Sim. Nas pesquisas, no que o senhor já viveu já nessa jornada nossa. O irmão é um companheiro de anos já aqui. Que nem o senhor mesmo falou. Em um mês, o cara pode ir para... Simplesmente pelo fato dele pagar. Sim, ele já paga, companheiro, paga um mês, pagou, tá lá. Comprou um avental, né? Sim. A venda de avental hoje é a coisa mais comum, né? Mais fácil olhar no YouTube uma iniciação maçônica e fazer um teatro em casa, não é verdade? E assim que chegar a mestre, ele pode comprar ainda um 33, né? Como já vi também. Já pensou? Que preparo que tem? E o valor disso? Ah, já vi de 25 mil, 50 mil. É uma indústria, então, de fazer Sim, dinheiro. não. Ultimamente tá a corrida, né? Parece a corrida do ouro, né? Isso deveria ter um regulador, né? Alguém deveria estar fazendo Então, essa... o problema é que é o seguinte, o problema é que é assim, hoje no Brasil, em Portugal foi diferente. Irmão. Portugal, porque hoje no Brasil, a pessoa, se ela quiser falar, vou abrir uma loja chamada maçônica, eu posso abrir uma associação maçônica. Não tem lei no Brasil que impeça isso. Grandes potências, atenção onde está o problema. Sim. Atenção onde está o problema, identificado. Em Portugal, para se abrir uma loja maçônica lá, você precisa de um CAI, que é o CNPJ brasileiro. Ela é o CAI. E esse CAI,
não é eu que escolho. Por exemplo, nos Estados Unidos é assim também. Você pode escolher o nome que você vai querer pôr na sua loja. Mas o número, e é um número específico para a entidade maçônica, é o governo que dá. E o governo ele só entrega depois de uma avalia se aquilo é exatamente... E aquilo que ele tem que estar afiliado a um colégio maçônico, ele tem que estar com membros, como diz a cartilha, a quantidade de membros dentro da loja, tem que ser prestado um juramento, e depois disso é constituído a loja. Essa é a regularidade. Eu estou falando de uma realidade que eu vivi. Em Portugal, eu lutei pela constituição de uma loja lá que chamava Egrégora Notável. Ela teve o seu número que cai, tudo também certinho. Eu precisei pedir renúncia do cargo por situações que a Europa está vivendo e, por consequência disso, eu e minha família sofremos o dano também, precisamos retornar para o Brasil. Então, assim, a solução correta seria que, na constituição de um CNPJ maçônico, houvesse essas regularidades. A visão está aí. Caminhos da maçonaria. O programa nosso aqui, ele serve, não é para a gente ficar captando membros, não é uma captação de membros. Nós estamos dentro da maçonaria, nós somos frutos da maçonaria. Esclarecer. É um esclarecimento. Exatamente, nós estamos trabalhando por isso. Nós estamos... Não é nem um esclarecimento, é um direcionamento, irmão. É um direcionamento, sim. Caminhos da maçonaria, ele é um direcionamento, é uma bússola. Porque o mestre Luciano diz, hoje você compra um diploma dentro da maçonaria. Muito bem. Amanhã ou depois eu vou estar sendo entrevistado por um mestre que não teve um treinamento adequado, não teve nada. E aí? O que ele vai passar para mim? Ele vai te entregar ali o negócio, vai falar, você lê isso daqui, a dúvida que você tiver tá aí dentro. Aí volta no mesmo ponto, exatamente. É uma pessoa mal esclarecida tentando esclarecer a outra. E um cego pode guiar o outro? Então. Sem os dois ir para o precipício? Exatamente. Correto, mestre? Correto. É isso. É esse o ponto. Então, assim, eu creio assim que uma pessoa que vai acolher a outra dentro da maçonaria, ela tem que ter pelo menos uma coisa, um carinho especial ao ser humano. Exatamente. Não simplesmente ver o ser humano como... Mais um. Ele já passa à frente. Mas tem um processo, né? Tem o princípio, o meio e o fim. Exatamente. E ele tem que passar esses três processos. Senão, exatamente. Tem uma coisa aqui que estava aqui me pegando aqui. A respeito de obediências maçônicas, né? Irmãos, eu tenho uma história. Quem quiser dizer o contrário tem liberdade, eu respeito a opinião de todos, mas contra os fatos não há argumento. Irmãos, durante a chegada, né, da monarquia, a Constituição Civil Brasileira, chegou-se a maçonaria também, através das grandes lojas que chegaram aqui no Brasil, montaram a sua sede, né, acompanharam o governo da República Brasileira. E olha que interessante, durante uma cisão dessa grande potência, ela perdeu 60% do seu couro, onde houve ali uma divisão mesmo, de verdade. Eu poderia dizer, irmão, que aqueles irmãos que saíram, eu não sei qual foi os motivos deles, entendeu? Mas aqueles irmãos que saíram dali e montaram a sua própria potência, eu poderia chamar eles de
não maçons, para não falar outro nome, que tanto fala sem se preocupar com o que está sendo falado. O ser humano perdeu o filtro de saber se ele é capaz de magoar o outro ou não. Ele simplesmente fala. Às vezes ele sofre tanto isso daí dentro da loja dele e não pode descontar em ninguém, que na hora que ele encontra outra pessoa, ele fala, não é da minha potência, ele vomita. Insensível. Entendeu? Sim. Então, assim, eu poderia chamar esses irmãos que saíram dessa potência, onde houve uma divisão entre as duas. Eu poderia chamar esses que saíram de não maçons, de espúrios, porque sendo que eles têm colegiados, sendo que eles têm academia de letras maçônica, sendo que eles têm toda o trabalho correto do que como é feito maçonaria, e tem muitas lojas. Eu poderia chamar eles de espúrio. Imagina. E aqueles irmãos que ficaram, eu poderia falar que só eles são maçom? Tá, beleza. Então, vamos lá. Supondo, mas na verdade foi fato, que existe. Então vamos lá, agora vamos para a realidade. Então aqueles que ficaram, que eles não saíram na cisão. Eles ficaram. Eles precisavam de apoio. E só eles eram regulares, não era? Só eles eram maçons. Sim. Então agora me responde para mim. Por que é então que nesse momento eles reconheceram uma outra potência que já estava há mais de 100 anos no Brasil, que era já de uma origem francesa, não inglesa, e eles trouxeram essa potência para poder cobrir ali a vaga daqueles irmãos que saíram. Então, quer dizer, aquela potência ela não servia, ela não prestava. Mas quando eles viram que os irmãos saíram, sim. Não, vocês prestam sim. Sim. No meu ponto de vista, irmão, eles sempre prestaram. Sim. Eles sempre foram maçons. Exatamente. Sim. No meu ponto de vista é esse. Apenas por uma divergência, né? Entendeu? Possa ter havido. Então, para quem é iniciante, para quem é aprendiz, para quem é... Eu deixo um conselho para você, meu irmão. Primeiro, vai estudar, vai olhar para dentro da tua loja, vai ver lá quem que realmente mesmo está trabalhando, fazendo alguma coisa, pergunta para ele se você pode fazer alguma coisa para ajudar ele, do que em vez de ficar perguntando para ele como que aonde que vai ser o jogo de futebol, aonde que vai ser a cachaçada. Perfeito, irmão. Entendeu? Eu vou deixar esse conselho para você, rapaz, que você vai ver você lapidar tua pedra e você vai ver tua loja receber um presente. A tua vida vai ser um presente para aquela loja. Perfeito. É isso. Pleno acordo. Dedicação. Mestre? Então, quer dizer, a gente tem hoje no Brasil, assim como lá fora na Europa também eu vi, existe potências e potências maçônicas lá fora. Não existe só uma, duas não, viu, irmãos? Todas elas são maçom. Todas elas são maçom. E eu não estou falando de fatos que eu vi na internet. Eu estou falando de fatos que eu vivi. Entra lá, Caminhos da Maçonaria, vocês vão ver um pouquinho da trilha lá que foi. Sim. A gente veio quebrando pedra até aqui agora. Aqui. E é pedra para melhorar. Não é pedra para desmoronar. Exatamente. A base firme. Entendeu? Sólida, né? Então assim... se você fizer isso, meu irmão, você vai ser uma bênção. Irmão... Para com esse negócio também. Ó, se a tua potência não tem tratado de amizade com a outra, você não vai poder visitar a outra. Se a tua potência não tem tratado de amizade com a outra não vai poder te visitar. Mas isso não deixa de vocês... Porque o que a gente vai fazer dentro da nossa loja? A gente vai estudar a mesma coisa que você vai estudar e você vai estudar a mesma coisa que a gente vai estudar. Sim. E o que vai acontecer? Aqui fora, aqui quando nós se encontrar, o respeito é muito. Quando o cara falar comigo, irmão Donizete, eu vou saber o que está saindo de dentro dele. Sim. Quando o camarada
abrir a boca dele para falar, eu vou saber o que está saindo dentro da boca dele. Se ali dentro tá um maçom, por quê? Lá dentro da loja lá é fácil ser maçom. Pô, tô na frente do mestre. E a hora que eu tiver aqui no mundo civil aqui, como é que vai ser? Eu tô aqui no mundo civil. Sim. Aí o camarada me vem com linguajar profano para me chamar para atividades profanas. E ele quer que eu fale o que para ele? O respeito tem que ser o mesmo. Eu falo, ô meu irmão, nossa, o senhor tá uma pedra polida. Bom, gente, é isso. Chegamos mais um final de episódio. E agradeço a companhia de todos os senhores. Agradeço o irmão Donizete, o mestre Luciano. Uma boa noite. E que sigam a gente no caminho da maçonaria. Foi prazeroso que a gente estar aqui, né? Para tentar elucidar algumas coisas que muitas vezes as pessoas vêm de um outro ângulo, né? E aqui eu acho que foi exposto a realidade dos acontecimentos a respeito da maçonaria, né? Espero que seja proveitoso para todos. E uma boa noite e estamos sempre junto com vocês. É isso, gente. Chegamos mais um final de episódio. Nós pedimos para vocês que tenham interesse em conhecer um pouco melhor do que é a maçonaria, que siga as nossas redes sociais, faça a inscrição no canal do YouTube, que isso daí, sempre que você acionar o sininho lá, tiver uma publicação nova, vocês vão acompanhar. E até o próximo episódio.